Olá, boa tarde de novo aí, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Agora já estamos aqui com o Thiago Alonso. Thiago Alonso, que para quem não sabe, é CEO da JHSF e hoje vai falar um pouquinho para a gente sobre a empresa. Primeiro, obrigado pela gentileza. Aí, final de semana a gente sabe que é mais difícil, mas Thiago está aí com a gente. Obrigado a você, Thiago. Daniel, obrigado. É um prazer estar aqui pelo segundo ano seguido no evento de vocês. Até deixei separado aqui, ó, está guardado desde o ano passado. Eu falei que tinha um lugar Legal. guardadinho aqui em casa e de fato É. está. Guardo aí com bastante orgulho esse presente que vocês me deram quando nós estivemos juntos no evento do ano passado. Que ano que vem possa ser presencial de novo, né? E que acabe essa questão da pandemia e do coronavírus. Inclusive, eu acho que a gente pode começar falando da própria empresa, afinal, hoje a gente está com o tempo um pouco mais corrido e a gente sabe que a JHSF é uma empresa que hoje em dia é gigante, né? Então, eu queria saber o seguinte: como é que a JHSF ela está hoje, nesse período pós-pandemia, como é que ela se enxerga hoje, quais as diferenças que ela tem e se ela pretende talvez migrar para outras regiões também fora de São Paulo. Daniel, acho que a gente ainda não pode chamar que está num período pós-pandemia. Acho que a gente está vendo aí uma evolução do cenário como um todo. Eu acho que o filme ele tem apresentado cada dia mais, quer dizer, imagens que são melhores, mas ainda está, do meu ponto de vista aqui, longe da gente ter uma pá de cal dentro desse processo. O que não quer dizer que a gente não tenha buscado posicionar a empresa nem para o momento atual, nem para o momento futuro. Acho que é bem pelo contrário. Acho que a gente soube, acho que num primeiro momento, trabalhar de uma maneira bastante séria na preservação da saúde dos nossos clientes, dos nossos parceiros de negócio, dos nossos colaboradores. A gente acompanhou muito de perto a evolução toda desse processo e acho que como empresa a gente estava muito bem preparado para encarar essas mudanças e a velocidade com que as mudanças aconteceram, tanto é que nós tivemos um bom segundo trimestre, nós tivemos um bom terceiro trimestre, e acho que olhando para frente, o que a gente está vendo é um aprimoramento de cenário para aqueles negócios que sofreram mais com a pandemia de uma maneira generalizada e os fundamentos daqueles setores que também tiveram o cenário oposto, ou seja, que se beneficiaram com a pandemia. Eu acho que os fundamentos deles continuam bons e bastante robustos, né? Então, a gente está nesse momento, junto com o time, fazendo as últimas etapas aí da rodada de orçamento para o ano que vem, e está todo mundo olhando o ano que vem como um ano de sequência, né, de uma evolução que acho que a companhia tem demonstrado aí de 17 sobre 16, 18 sobre 17, 19 sobre 18, e que a gente está caminhando para que 20 seja melhor do que 19 também, e o trabalho que a gente está fazendo para 21 não é diferente dessa sequência aí anterior. Bom, a JHSF ela tem 4 áreas de negócios, todas elas focadas na alta renda, pelo menos 4 áreas de negócios que eu vejo. Né? É uma empresa do porte da JHSF, ela deveria ter sofrido muito em 2020, porque a gente tem aí shoppings, e tem hotel e gastronomia e ainda parte do aeroporto. Quer dizer, são 3 dos setores mais afetados. E aí a construção civil acabou dando uma segurada nesse resultado como um todo. Então, quer dizer, ela acabou crescendo e agora a gente começa a ver algum crescimento de shoppings e etc. Queria que você falasse um pouco dessa defesa que acaba existindo entre os nichos que a empresa tem, que ela atua, porque às vezes um negócio está ruim, o outro está bom, né? Lá atrás a gente já viu o oposto, os shoppings bons e a construção não tão boa. Então, como é que isso funciona dentro da cabeça da gestão? Eu acho que, na verdade, nós temos duas camadas, Daniel, de proteção. A primeira camada é uma camada do posicionamento de público-alvo. A companhia, ela desenvolveu o seu modelo de negócio para trabalhar com o público de alta renda. Então, que é um público que tem menor sensibilidade de gasto de acordo com os diversos ciclos que a economia passa.
E o segundo aspecto, é um aspecto que acho que você destacou bem, que é o da diversificação. Então, se esse ano nós tivemos setores que foram muito impactados pelos aspectos regulatórios, como shopping center, hotéis e restaurantes, na mão oposta, nós vimos um negócio como a incorporação ou desenvolvimento imobiliário indo bem em função também de um cenário de taxa de juros mais reduzido. Então, a gente gosta do modelo de negócio que a companhia tem, a gente entende, sabe que é um modelo de negócio que ele traz um pouco mais de complexidade de análise por parte do mercado, mas a gente entende que no final do dia isso nos dá toda a possibilidade da gente estar trabalhando aí com um desempenho diferenciado com relação a empresas que são de um ou de outro segmento puro aí de atuação. Boa. Com relação à parte da construção, a gente chegou a perceber que esse foi um ano que teve um crescimento muito grande do land bank da companhia. Tiveram várias aquisições de terrenos em si e projetos para o futuro. Isso trouxe uma certa desconfiança de algumas pessoas no mercado. Queria saber como é que vocês pensam em fazer o lançamento de todas essas áreas, né? Afinal, vocês estão com o land bank agora o quê? 26 bilhões, seria isso? Eu acho Se que você com a puder última passar. aquisição que nós fizemos, que foi uma área de 6 milhões e 600 mil metros no complexo da Boa Vista, o número já passa desses 26 que você citou. Então, eu acho que assim, a companhia ela opera em 3 polos que ela conhece entre 10 e 15 anos cada um desses polos. Então, é o polo Boa Vista, é o polo Parque Catarina e é o polo Cidade Jardim. O que a companhia fez ao longo dos últimos anos, enquanto a parte de desenvolvimento imobiliário ela estava prejudicada por taxas de juros muito altas, foi que a companhia seguiu o seu planejamento de como desenvolver essas áreas e trabalhar o lançamento de acordo com o momento em que ela entendesse que as condições, quer de mercado, quer da própria companhia, ou seja, o cenário macroeconômico e o cenário microeconômico, eles fossem favoráveis. Então, para a gente não tem surpresa, são áreas conhecidas. Quem acompanha a nossa divulgação aí de resultados de mais longo prazo, pode pegar nas mensagens da administração, a gente já acho que desde 2016, 2017, vinha mencionando que a companhia tem diversas áreas que fazem parte do seu land bank, que seguem em desenvolvimento e que a companhia aguardava, portanto, melhores condições macroeconômicas e microeconômicas, então, para fazer o seu lançamento. E o que a gente viu acontecer de 17 para cá foi uma melhora que ela foi progressiva com relação ao cenário macroeconômico, o que nos encorajou a voltar a lançar produtos. Então, nós começamos esse processo lançando produtos no Complexo Boa Vista, que tiveram uma performance até superior àquela que nós imaginávamos em termos de quantidade e de velocidade de venda. No ano passado, aliás, final do ano retrasado, nós fizemos um lançamento de um projeto para a gente bastante significativo, que é o Fasano Cidade Jardim, aqui na cidade de São Paulo, e a gente está preparando alguns lançamentos para fazer nos próximos anos no complexo do Parque Catarina. Então, a gente está tranquilo, está seguro com relação a esses 3 polos de land bank que a companhia tem. A companhia está com uma posição de caixa bastante fortalecida, fruto de 2 ofertas que foram feitas de ação, uma um pouco mais do que um ano, foi em novembro do ano passado, e a última agora em julho de 2020. Então, acho que a gente está tranquilo, está confiante aí de que tem os elementos necessários para seguir apoiando o desenvolvimento estratégico da companhia numa estratégia que combina crescimento de fluxo de caixa operacional, bastante disciplina no que diz respeito à alocação de ativos, portanto, a gente deve seguir um caminho que já vem trilhando aí há alguns anos de fazer reciclagem de capital fixo.
por isso a questão das propriedades para investimento, e por fim, está com uma posição de liquidez alta e uma dívida muito alongada, que permite a gente atravessar em períodos favoráveis ou não favoráveis, com uma financiabilidade bastante atrativa para credores, sejam eles credores do mercado de capitais ou mesmo do setor bancário. Boa. A gente falou um pouquinho da parte de construção, queria aproveitar para falar um pouco da parte de shopping também, que é outra vertente importante para a companhia. E vocês chegaram a soltar um fato relevante recente de uma alta estupenda na Black Friday. Eu lembro que no último Ultimate Value já tinha tido uma outra alta muito forte em Black Friday também com relação a 2018, então são 2 anos seguidos com altas bastante grandes, só que o que me chamou a atenção é no final vocês colocando que o crescimento do Catarina e do Cidade Jardim, ambos com alta de mais de 30% frente ao ano passado em outubro, e isso a gente vê também nos resultados do XP Malls, que acabam sendo sócios de vocês lá. E agora a gente teve também a abertura do CJ Shops, né, Cidade Jardim Shops, ali na Doc Lobo, ali quase esquina com a Oscar Freire. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva agora para o final do ano, para Natal, nos shoppings, na renda recorrente. Acho que você colocou bem, a gente viu um mês de outubro que veio com bastante crescimento com relação ao nível de vendas do ano passado. A gente achou que cabia, junto do comunicado, dando uma atualização para o mercado com relação às vendas da Black Friday, também fazer essa contextualização dos 2 principais ativos da companhia, que, por sinal, estão em fase de expansão, e acho que isso reforça a nossa visão positiva, quer para o posicionamento de público, quer para o posicionamento geográfico, quer para a atratividade desses ativos como local para os lojistas terem as suas operações. Então, a gente segue com uma estratégia de continuar crescendo a nossa presença física no setor de shoppings, levando para mais próximo da onde vive ou onde estão esses clusters de alta renda dentro da cidade de São Paulo ou da região metropolitana de São Paulo, uma atividade de shopping nossa. E foi com essa cabeça que nós pensamos lá atrás, e a questão de uma semana inauguramos o CJ Shops, que, como você bem lembrou, fica na rua Doc Lobo, para quem é aqui de São Paulo, entre a rua Sarandi e a Vitório Fasano. E é um shopping que a gente está aprendendo ainda, né, nesses primeiros dias, questões de fluxo, mas está até bem surpreso pela boa receptividade que o shopping teve da zona primária, né? Para quem não é de São Paulo, é uma zona primária muito rica, poder aquisitivo muito alto, e que talvez na última década e meia, ela viu o comércio de rua de mais alto nível fechar suas portas por questões de segurança, e é exatamente esse vácuo que foi deixado que nós observamos como uma oportunidade de trazer um produto inovador, como é o CJ Shops, devolvendo para essa região aqui da cidade de São Paulo, que sempre foi uma região de vanguarda com relação à entrada do varejo de alto padrão na cidade de São Paulo, e que estava sem essa atividade por lá. Então, acho que é isso que tem, isso que foi o que motivou, e talvez a gente tenha até sido um pouco conservador aí com relação ao grau de aderência que nós teríamos. Acho que é interessante, só para a gente exaurir esse ponto, Daniel, destacar que essa mesma lógica que nos fez construir o CJ Shops é a mesma lógica que está nos fazendo construir o Faria Lima Shops. É um projeto que tem bastante semelhança do ponto de vista de lógica com relação ao que já está inaugurado, e que nós vimos a oportunidade nos 2 últimos anos de formar um terreno bastante interessante na Avenida Faria Lima, esquina com a Leopoldo de Couto Magalhães, e também entrando na rua que faz fundos, que é a Tiro Inocente.
formando ali um terreno em cima do qual a gente deve construir nos próximos anos aí o Faria Lima Shops. Boa. Vamos passar por uma parte agora que talvez seja um pouco mais chata, mas eu acho que a companhia acabou crescendo bastante esse ano. Pelo menos eu, como analista de fora, eu vejo dessa forma. Vocês tiveram algumas mudanças na parte de governança corporativa da empresa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho das questões dos avanços que vocês tiveram, principalmente as questões ali da nova política de transação com partes relacionadas, nova composição de conselho de administração, enfim, coisas do gênero. Como é que vocês melhoraram para que vocês possam dar um outro salto de qualidade da empresa? Para aí sim se tornar uma empresa grande, né? Uma empresa que vai compor o índice Bovespa provavelmente. Daniel, obrigado pela pergunta e pela oportunidade até da gente deixar esse aspecto bastante claro, né? Acho que mudança de governança não é uma coisa que você implementa da noite para o dia. É um processo evolutivo. Aqui eu preciso destacar para vocês que tem 3 pessoas que foram fundamentais para que isso acontecesse, que é o presidente do Conselho de Administração, que é o nosso principal acionista, um representante do Conselho Fiscal e o coordenador do Comitê de Auditoria. Então, já faz alguma coisa perto de 1 ano para 1 ano e meio que nós 4, a gente vem trabalhando no sentido de promover uma série de aprimoramentos na estrutura da governança, do macro para o micro dentro da companhia. Esse processo, ele sofreu um pouco de atraso no início desse ano, porque ele envolve pessoas que a gente queria conhecer antes de convidar para vir fazer parte do time de administração da empresa, mas que ao longo dos meses aí da pandemia a gente foi tendo a oportunidade de sentar, conversar, conhecer, apresentar o que a empresa queria fazer e perguntar para essas pessoas se eles se viam parte de um projeto de mais longo prazo, ajudando a companhia a exercer aí os seus projetos de médio e de longo prazo. Então, nós quando fomos conhecer essas pessoas, nós elegemos 4 grandes áreas de aprimoramento na administração da empresa, que eram, ou que são, né, digital, a parte de gestão de riscos, a parte de ESG e a parte de gestão de estrutura de capital e de estruturas de financiamento para os projetos que a companhia tem para médio e longo prazo. Então, a gente primeiro identificou aonde a companhia precisava agregar conhecimento, para depois ir atrás de profissionais com experiência dentro dessas 4 caixinhas que eu coloquei, para se somar àqueles profissionais que já estavam no Conselho de Administração. Então, nós, nesse processo, saímos de 5 conselheiros para 9 conselheiros, sendo que dos 9 conselheiros, hoje 7 conselheiros são independentes. Então, eu acho que deve ser uma das empresas hoje listadas na B3 e do Novo Mercado, com a maior representação no seu conselho de administração por membros independentes. Esses membros, na sua totalidade, compõem 6 comitês, que é o Comitê de Auditoria, que é um órgão estatutário, que a companhia foi uma das primeiras companhias no Brasil a adotar, e isso aqueles que nos criticam esquecem de lembrar desse aspecto. O aprimoramento da política de transação com partes relacionadas, ele é só um detalhamento muito mais profundo do que aquilo que já era feito, que era o tratamento de modo equitativo no que diz respeito a essas transações. E hoje existe um comitê que tem que deliberar qualquer transação acima de R$200 mil, tem que passar por esse comitê, que necessariamente é composto só por membros independentes, e além desses 2 comitês que eu comentei, foram criados 4 outros, que é o comitê de digital, é o comitê de gestão de riscos, é o comitê de finanças e é o comitê de ESG, e que dessa forma a gente tem esses 6 comitês
assessorando o conselho de administração e trabalhando de maneira próxima ao time de diretores da companhia, tanto da companhia de capital aberto, o JHSF, como o nível dos diretores que trabalham nas unidades de negócio. Então, a gente está também nesse aspecto aí bastante tranquilo com relação àquilo que tá sendo feito, está sendo promovido. A gente conhece bem as responsabilidades que cada um de nós tem com relação a esse tema e bola para frente. Boa. Legal, é importante você dar esse esclarecimento para as pessoas para verem que tá se andando para frente, que a empresa hoje, nesse quesito, é uma companhia diferenciada, assim como em outros também. Tiago, é o seguinte, a gente faz algumas análises em termos de preço justo e tudo, em todas elas a gente precisa fazer uma projeção de crescimento. Eu tenho uma dificuldade grande de encontrar qual é o potencial que a classe alta, que a classe rica poderia ter de crescimento no Brasil com relação ao resto do mundo. Questão de qual seria o potencial de gasto nesse sentido, vamos dizer assim, né? Qual o potencial de crescimento? Então, queria saber se você tem alguma visão com relação a isso, tipo, comparando talvez com os Estados Unidos, com a Europa, qual seria o potencial que o Brasil ainda teria como crescimento? Daniel, acho que a principal métrica que a gente usa dentro da companhia é um estudo que a gente tem e atualiza com alguma frequência, que ele indica que para o negócio de desenvolvimento imobiliário que a companhia faz e para o preço que a gente acaba praticando para os nossos produtos, existe um potencial aí de cerca de 300 mil famílias no Brasil com capacidade de ser nossos clientes. Então, isso aqui é um olhar que a gente faz por segmento de atuação. Quando a gente olha, por exemplo, para a parte do aeroporto, a gente olha que o nosso mercado ele tem que ser visto como aí o mercado do estado de São Paulo, um mercado que tem quase 4 mil aviões executivos. E a gente vai fazendo a mesma análise também para a questão dos restaurantes, dos hotéis e do próprio shopping center. Então, eu acho que aqui até a falta de dados públicos mais disponíveis, né, ela acaba gerando esse tipo de dificuldade, mas eu acho que os estudos que a gente faz e vamos dizer, o conhecimento que é construído dentro da companhia nos dão tranquilidade de que a gente olhando para frente ainda vê um mercado potencial significativo para a companhia seguir desenvolvendo a sua estratégia de crescimento para os próximos anos. Sempre dentro de São Paulo. Quer dizer, pelo menos no futuro próximo. O nosso foco é a região metropolitana de São Paulo, né? Então, a gente tem na cidade de São Paulo uma base construída bastante importante. E a distância entre onde a gente está, na cidade de São Paulo, para o nosso ponto mais distante, isso no contexto da estratégia de crescimento, a gente está falando de menos de 1 hora de carro. Então, o complexo Cidade Jardim, depois o Parque Catarina, tão distantes de carro, cerca de 30 a 40 minutos, e 20 minutos para frente tem o complexo da Boa Vista. Então, esse eixo vamos dizer que está distante 1 hora, ele acaba concentrando uma boa parte daquilo que a gente quer fazer em termos de crescimento para o futuro. Então, é um mercado que a gente conhece bem, é um mercado que a gente domina. Acho que até por a gente ver ainda um bom potencial de crescimento dentro desse eixo, que faz com que a gente prefira ficar olhando aqui do que abrindo novas frentes. A gente acompanhou o ciclo anterior que teve, né, do segmento de incorporação aqui no país, e viu uma série de companhias querendo, vamos dizer, se expandir nacionalmente de um negócio que não tem esse efeito de ganho de escala ou até mesmo ganho de eficiência, muito pelo contrário, né?
Então, eu acho que como companhia a gente está muito tranquilo aí com relação a trabalhar dentro dessas regiões que nós já conhecemos e dominamos, e acho que acima de tudo, que a gente já tem um land bank bastante integrado a projetos que a companhia desenvolve já há vários anos e que tem uma excelente performance, né? Então, quando a gente fala em Parque Catarina, ele começa a gerar resultados para a companhia em 2014, com a abertura do Catarina Fashion Outlet. Há um ano atrás, a gente inaugurou o aeroporto, e agora a gente quer seguir ali o desenvolvimento do restante que nós temos de land bank naquela região, onde um pedaço vai ser utilizado pela expansão do Catarina Fashion Outlet, e a gente tem alguns outros projetos para essa área. O complexo da Boa Vista, a Fazenda Boa Vista, que é o primeiro empreendimento na região, ele teve uma velocidade de venda bastante significativa ao longo aqui do ano de 2020. A gente já está com o projeto que o sucede, que é o Boa Vista Village, lançado, e com uma comercialização bastante efetiva, né? Então, assim, a gente também está bem seguro com relação ao posicionamento de preço que nós fizemos, ao posicionamento de produto. A obra já está andando lá, então a gente tem expectativas aí de seguir bem com o desenvolvimento dessa área, que eu insisto, é uma área que a gente conhece há 14, 15 anos. E, por fim, essa área aqui ao redor, melhor dizendo, de onde fica o Shopping Cidade Jardim, que a companhia já tinha um bom land bank, e que a exatos 2 minutos de carro da onde a gente está, aparece agora, no mês de julho, uma oportunidade de comprar um terreno, e a gente achou que fazia todo sentido reforçar o nosso land bank com mais esse terreno, criando mais relevância para a gente dentro dessa região da cidade, que a gente tem um bom posicionamento. Boa. Eu estou com muitas dúvidas aqui com relação ao projeto da XP, porque ele ganhou muita relevância nos noticiários para pessoas físicas. Então, o pessoal queria saber se ainda está de pé, e ele aqui pergunta quando vai ser fechado o negócio, né? Claro que o negócio depende de duas partes. O nosso memorando de entendimentos com a XP, ele tem um prazo vamos dizer, para vencimento aí das condições bilaterais. A gente está progredindo bem, eu não tenho nenhum sinal aqui contrário à conclusão dessa transação. Detalhes com relação ao projeto, como é um projeto da XP, eu acho que é mais correto que eles possam explicar do que a gente, embora a gente conheça com profundidade o que está sendo planejado para aquela região, até porque, como esse projeto ele está nessa nossa região do Parque Catarina, certamente que os desenvolvimentos futuros que nós faremos vão estar também associados àquilo que for feito após a venda desse terreno. E só uma última pergunta para a gente terminar, que está encerrando o tempo, é o seguinte: agora na sexta-feira saiu um fato relevante da Even e um da Gafisa, falando da venda do Hotel Fasano Itaim. Como tem a marca Fasano, e a gente sabe que a marca Fasano é da JHSF, eu gostaria de saber se esses hotéis que são da Even, porventura, ou são de outra construtora, se a JHSF ainda ganha algum valor com relação a eles. A resposta é sim, Daniel. Especificamente com relação a esse empreendimento, o contrato que a JHSF assinou com a Even é um contrato que tem duas fontes de geração de resultado para nós. Ele é decorrente da venda das unidades imobiliárias, é um prédio residencial que foi construído e vendido, e nós recebemos, por conta disso, aquilo que a gente chama de branding fee. Então, é como se fosse uma comissão, se eu posso usar dessa forma,
sobre o VGV. É uma comissão pelo uso da marca. Perfeito. E a segunda vertente de geração de receita, ela advém da gestão do hotel, que é um prédio, vamos dizer, no mesmo complexo, mas separado daquele projeto residencial. Então, nós temos um contrato de administração, de gestão desse empreendimento, e vem dali, então, um resultado para a companhia nos próximos 20 anos. Né? Então, a gente aportou bastante know-how, bastante tecnologia para construção desse hotel, que destaco aqui para vocês, foi feito pela Iven, com uma cláusula que era do nosso conhecimento de que em algum momento eles teriam o interesse de vender o prédio. Então, não é para a gente nenhum tipo de surpresa de que o imóvel seria vendido. E agora, nos próximos talvez 2 anos, que é o tempo que está contratualmente previsto para a conclusão do hotel, o hotel é entregue ao novo proprietário, e aí a gente passa a fazer a gestão, vamos dizer, diária, né, da atividade hoteleira dentro daquele hotel. Entendi. Boa. Bom, Thiago, claro que é sempre um prazer poder falar contigo, né? Claro que se deixar, a gente fala 2 horas sobre a JHSF, é uma empresa que está bem maior do que aquela que eu conheci em 2018, mas infelizmente a gente não tem tempo aqui necessário para esse evento. Então, eu queria deixar aberto esse período final para você deixar alguma última informação que talvez tenha passado batido e que você queira deixar aí para os acionistas, né? Eu acho que das 1.000 pessoas que estão vendo agora, muitas delas são acionistas da JHSF. Assim, primeiro, Daniel, acima de tudo, quero agradecer aí essa oportunidade que você dá para a gente de conversar de maneira bem franca com você, e estou entendendo que através de você também nós estamos conversando com o pessoal todo que assina o Dica de hoje. Sei que o Rafael está aí acompanhando a gente também, o pessoal do Carteira Z. Quero lembrar aqui que entre nós três a gente está se devendo depois um outro bate-papo para a gente falar um pouco mais de vida e outras coisas. Eu me lembro logo no início da Covid, a gente fez uma conversa que tinha um pouco de do's and don'ts, né? Então, eu estou feliz porque eu acho que consegui, do meu lado, mas mais no plano pessoal aqui, não cometer os mesmos erros que cometi lá em 2008 e estou bastante feliz com relação ao que estou vendo em termos de retorno. E, por fim, não queria perder essa oportunidade de convidar todo mundo que está aí assistindo a gente para uma ação de solidariedade em benefício do GRAAC. O Daniel é uma pessoa que me ajuda bastante nesse processo. A gente, sempre que possível, tenta dividir com vocês aí uma mensagem com relação à importância de apoiar uma causa como a causa do GRAAC. Para quem não conhece, o GRAAC é um hospital filantrópico, portanto, ele precisa de doações para tratar de maneira gratuita câncer em crianças e adolescentes. O hospital precisa, por dia, de R$500 mil para funcionar, para dar um tratamento que significa levar o melhor possível para 3.400 crianças e adolescentes que têm a sua vida, de alguma maneira, associada com esse trabalho que o GRAAC faz. A gente sabe que esse ano não foi um ano fácil, muito pelo contrário, foi um ano muito difícil, um ano onde um monte de gente precisou de apoio. Mas a gente também não pode esquecer daquelas pessoas que, independente de 2020 ter sido um ano excepcionalmente difícil, eles têm comprometimento de longo prazo com tratamento, com levar o máximo em termos de qualidade de vida para essas crianças e adolescentes que estão no seu processo de tratamento. Então, fica o meu convite aqui, quem puder ajudar. Depois, Daniel, eu acho que você ou alguém que está ajudando com a produção pode disponibilizar o link lá de doações. Eu quero também, em público, agradecer as doações que você fez para o GRAAC ao longo desse ano, e quiçá a gente tenha aí, fruto dessa conversa aqui,
uma possibilidade de levar um pouco mais de recurso lá para eles. Só para finalizar, a festa de final de ano da JHSF desse ano, ao invés dela ser realizada, a gente pegou a verba que estava disponível para esse evento e está doando integralmente para o GRAAC como forma de apoiar aí, ou de reforçar o apoio que a gente já dá a eles ao longo do ano. Muito bom. E eu já sou doador do GRAAC há muito tempo, tá? E é interessante que até mesmo pequenos valores mensais ajudam bastante. E agora, né? Eu cheguei até a te mandar, dia 4 de dezembro agora, eles acabaram mandando uma mensagem que me agradou muito, porque eles disseram que era com muito orgulho e alegria que compartilhamos com você, nosso doador, que o nosso hospital foi recertificado pela Joint Commission International, né, uma das organizações mais renomadas do mundo na área de acreditação em serviço de saúde. Então, quer dizer, mesmo num ano difícil, eles melhoraram o hospital para ele ser recertificado por essa comissão internacional. Isso realmente é um trabalho muito mais importante do que o que a gente acaba fazendo aqui em termos de investimento, né? O investimento, às vezes, deixa a gente muito preso na nossa cabeça individual, né? Ah, quanto eu ganhei, quanto eu quero ter, o que eu posso comprar, né? E quando a gente olha o mundo, a gente cresce muito como ser humano. É muito bom ter pessoas igual você, Thiago, igual a JHSF, que tem essa bandeira também. Obrigado, Daniel. Assim, o que eu penso muito é o seguinte: felizmente, eu como pai tenho os meus 2 filhos absolutamente saudáveis, mas a gente tem certeza que tem vários pais por aí que não têm, e ao mesmo tempo tem muitos deles que não têm nem condição de poder ajudar. Então, acho que até uma forma de agradecer o fato da gente não ter esse tipo de situação e de preocupação, mas ser solidário com aqueles que têm e principalmente com aqueles que não podem. Então, eu acho que é isso que me motiva, é isso que faz com que eu use aqui esse espaço final que você me permitiu ter para tentar focar um pouquinho aí o tempo das pessoas a esse tipo de causa. Não é o GRAAC, é outra organização, ótimo, mas é importante a gente fazer. Não está com dinheiro, não tem condição de fazer, não tem problema. Vai ajudar, vai atrás de pessoas que possam fazer e que possam ajudar. A gente tem que ser solidário a esse tipo de ação. Obrigado, Thiago. Obrigado pela participação. E agora a gente vai continuar agora. 3h50, 3h55, a gente já começa com a próxima live, com nossa próxima estrela aqui, o Rodrigo Cohen, falando sobre mindset. Obrigado, Thiago. Abraço. Foi um prazer ter você Daniel. aqui com a gente. Bom ano para todos. Para você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.